Fala pessoal, beleza? Bom, sejam aí bem-vindos a mais um vídeo, né, no nosso canal. Vou falar sobre um assunto que eu acredito que possa interessar muitas pessoas, né, acerca desse tema, porque a gente escuta muito, né, falando sobre não comprar topo, vender fundo. Então fica até o final porque esse conteúdo pode agregar aí para você, tá? Se você não é inscrito, aproveite e se inscreve, né? Deixa o seu like, isso aí ajuda muito o nosso trabalho, né? Continuar aí crescendo, tá? E no final do vídeo também, deixe seu comentário, né? Sua dúvida, enfim. E para você que não me acompanha, não me segue no Instagram, link está na descrição. Lá você vai ter mais ainda acesso a conteúdo de qualidade, né? E também, se você quer virar meu aluno, né, participar da minha mentoria, o link está aí na descrição, tá? Pessoal, o tema que eu vou falar hoje, tá, é comprar topo ou vender fundo, né? É um tema que a gente, no geral, né, a gente escuta muito falando o seguinte: não se compra topo, tá? A gente não compra em um topo e a gente não vende em um fundo, né? Quando o mercado está caindo, tá? A gente não vai vender fundo, né? E por quê? Porque tem uma lógica por trás disso, obviamente, né? Só que eu diria, né, que é uma extrapolação generalizar, tá? A gente generalizar isso como um todo. Por quê? Existe sim, tá, um cenário específico aonde é possível, tá, comprar no topo ou vender no fundo, tá? E não estaria errado, tá? O trade em si estaria correto. Inclusive, em alguns momentos, em alguns cenários, eu pego esse tipo de trade e meus alunos também pegam, né, esse tipo de trade, porém, nós precisamos saber do risco, tá? Então, num grande, né, vamos falar assim, no geral, pessoal, por que que a gente costuma dizer que não é interessante, né, comprar no topo, tá? Porque comprar no topo, basicamente, nós estamos comprando, né, rompimento. Muitas vezes a pessoa ela tá comprando o quê? O rompimento daquele topo. Tem gente que opera rompimento, né? Eu não gosto. Enfim, a pessoa ela tá operando o rompimento porque ela acredita que o mercado, ao romper este topo aqui, ele vai explodir. Acontece que muitas vezes o stop da pessoa fica caro, porque um stop correto ele deveria ser técnico, né, abaixo do último fundo, e também porque a maioria dos rompimentos eles falham, tá? A maioria dos rompimentos o preço não se sustenta, seja um rompimento de topo e um rompimento de fundo. Só que o que acontece, pessoal? Existem dias, tá? Inclusive o motivo de eu gravar esse vídeo, né, foi por conta de uma situação aqui no mini índice, né? E existem dias, eu vou mostrar situações para vocês, aonde o mercado ele está muito forte, a tendência dele, seja altista, né, ou seja baixista. E o que acontece? Se nós aguardarmos, né, para pegar aqueles trades, que eu chamo, né, aqueles trades mais bonitos, com aquelas correções, né, bonitas assim, acontece que muitas vezes nós não vamos conseguir operar esse dia, porque às vezes a força do mercado não está permitindo, né, que ele faça aquela correção. Só que existe, pessoal, um cenário específico aonde comprar topo, né, e vender fundo faz um pouco mais de sentido. Obviamente, né, que a ideia não vai ser comprar o rompimento do topo ou do fundo, porque eu não faço isso, tá? Eu não opero rompimento. Mas tem o critério, né, eu vou explicar para vocês, aonde a gente fazendo uma compra ali em cima do topo, né, se tiver leitura, se tiver contexto, eu já falei em outras aulas, é um trade correto, porém eu vou explicar os riscos para vocês. Percebam o seguinte, esse movimento aqui do índice, ele abre fazendo um movimento de alta, ó. O mercado faz esse movimento de alta aqui e ele marca topo. Vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Então ele fez esse movimento de alta aqui, correto? Essa marcação que eu tenho aqui é porque eu cheguei a abrir o gráfico aqui, né, e comecei a fazer umas marcações, suporte e resistência, né, e eu me deparei com esse ponto de parada aqui. E percebam que o mercado ele começa a testar essa região aqui, ó, a partir desse candle. E começa a mostrar o que? Rejeição. Olha como ele testa, rejeita, tudo mostrando o que? Candles de rejeição nessa região. Aonde que nós temos o topo? O nosso topo está muito próximo. Ó, nosso topo está nessa região. Se eu cogito fazer um trade nessa região aqui, teoricamente eu estaria comprando o topo, correto? Eu estaria comprando em cima do topo. Sim, estaria correto.
Porém, nós temos critério, nós temos leitura para fazer esse tipo de trade. Isso aqui eu falo bastante na mentoria, né? Quem é aluno já até sabe, né? Eu uso, né, uma terminologia que eu chamo isso aqui de pullback de lado, tá? O pullback de lado, muitas vezes, ele não se afasta da região do topo ou da região do fundo. Só que mesmo o preço estando próximo do topo, nesse caso aqui, depois eu vou, né, simular um movimento de queda, mesmo ele estando próximo do topo, nós poderíamos sim pensar em assumir posição. Por exemplo, o mercado já começou a rejeitar desde aqui. Depois ele vem e mostra um outro candlezinho interessante. Se eu compro aqui, eu estou comprando topo. Eu estou comprando em cima do topo. Qual que é o meu risco? Aí sim entra, né, a parte principal, porque muitas pessoas elas só pensam no ponto de entrada. Aonde que eu vou entrar? Mas a pessoa ela não pensa no risco, porque mesmo, né, tendo critério, mesmo não sendo errado, nós temos o risco de que o mercado ele possa fazer um teste nesse topo e entrar a pressão vendedora. Porém, neste cenário aqui, eu considero um cenário 100% ok para que eu faça uma compra nessa região, desde que eu assuma esse risco. Eu não estou, por exemplo, comprando o rompimento do topo. Não, a minha analogia está sendo outra completamente diferente. Eu estou entendendo que o mercado ele está numa pressão compradora. Por que nós temos que entender isso? Porque, igual eu falei agora há pouco para vocês, um dia, pessoal, muito direcional, o mercado ele não vai fazer aquelas correções bonitas que a gente costuma ver. Às vezes ele faz seu movimento de alta, daqui a pouco ele faz um movimento de lado, outro movimento de alta, correção pequena, e ele vai indo embora, enquanto a pessoa está esperando aqui uma correção bonita, né? Ah, eu uso 50%, vou esperar o preço nos 50%, isso não existe, tá? Tem gente que quer operar 50%, né? Às vezes a pessoa vê aqui no canal que eu utilizo 50% e ela só quer operar 50%, isso não existe, tá? Então aqui foi um exemplo, ó, clássico, que o mercado faz um movimento de alta, né? Ele sente essa região de topo, só que depois ele ainda consegue fazer esse grande movimento de alta aqui, não tendo, né, estopado a pessoa que permaneceu até o final, por exemplo. Vamos ver se a gente acha mais exemplos aqui que eu consiga falar com vocês, né, e deixar bem explicado. Vamos ver. Normalmente em dias muito fortes, pessoal, tá? Por exemplo, olha como o mercado está caindo forte, ó. Já consegui identificar um cenário aqui que a gente venderia fundo, tá? Porém, não seria errado, tá? Tecnicamente. E aí é onde a gente precisa saber distinguir, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa pensa, ah, eu não vou vender aqui porque eu estou vendendo fundo. Só que depende, está vendendo rompimento ou está vendendo por uma correção? Porque correção está 100% ok dentro da minha visão. Percebam o seguinte, o mercado marca fundo aqui, ó, nessa região, vou deixar marcado uma linha ó, mínima do dia, correto? E aí o mercado muito forte rasga essa mínima do dia. E percebam, vamos acompanhar aqui como se a gente estivesse avaliando. Olha como o mercado começa a cair forte. E percebam, pessoal, que ele marca a mínima do dia aqui, correto? E ele começa a fazer o quê? Ele começa a fazer um teste nessa região que fora rompida, né, que agora passa a ser uma resistência, ele começa a mostrar o quê? Rejeição, tá? Só que percebam que nós estamos em cima da mínima do dia. Se eu cogito uma venda aí, eu estou vendendo fundo. Sim, eu estou vendendo fundo. Porém, existe uma grande diferença. Primeiro, eu não estou vendendo rompimento, eu tenho um posicionamento de stop muito bem definido, tá? E segundo, eu estou vendendo uma correção, tá? Nesse caso, não seria errado eu cogitar, por exemplo, uma venda na perca da mínima desse candle. Só que qual que é o X da questão aqui? O que vocês devem levar em consideração se você quer assumir esse trade? Você tem que levar em consideração que você assume o risco do mercado testar este fundo aqui, entrar pressão compradora e depois ele devolver o movimento. Eu, em muitos cenários, pego sim trade assim, porém é trade que eu já aceitei aquele risco, aquele stop. Se eu tomar aquele stop, aquilo não vai influenciar no meu gerenciamento. Então percebam que aqui ó, eu estaria vendendo fundo. Se a gente for bater o olho no gráfico, vendendo fundo, mas tem critério. E é isso que eu quero que vocês entendam. Comprar topo e vender fundo, pessoal, nem sempre vai ser errado. Existem os momentos que sim, é possível, né, você fazer um trade comprando bem em cima do topo, vendendo bem em cima do fundo, tá? Aqui tá correto. Aí cabe a você decidir assumir esse risco ou não. E perceba que o mercado briga, né? E depois ele ainda faz esse movimento de baixa. Vamos voltar aqui e ver se a gente pega outro cenário. Normalmente em dias fortes. Ó, esse dia aqui, ó.
Mercado forte, altista, vai lá, faz um movimento de alta, depois ele vem, corrige, depois outro movimento de alta e depois ele corrige. Percebam, pessoal, aonde que o mercado marca topo aqui? Nessa região aqui, ó. Região de topo, beleza? Então vamos deixar ela marcada aqui para a gente entender. E perceba, né, que ele começa a fazer uma correção e eu já de cara consigo visualizar que nós temos uns 50% aqui, ó. Vou deixar marcado. Ó, perceba, esse fundo para esse topo e olha onde o mercado ele começa a sentir rejeição. Exatamente em cima, né, desse ponto de parada. Ah, é só os 50% que funciona? Não, né, pessoal? Nesse contexto aqui, nesse dia, a gente vê que ele sentiu esse ponto, mas poderia ser qualquer outro. X da questão. Se eu estou cogitando uma compra, vamos supor que aqui, ó, aqui eu já poderia pensar em compra. Se eu estou pensando em compra, o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Comprando topo, concordam? Olha como o topo está muito próximo. Em cima, tá? Isso aqui é algo que eu friso muito na minha mentoria, né? Porque nem sempre, né, a gente também ter o trade quer dizer que a pessoa vai entrar. Porque muitas pessoas, às vezes elas sabem que tem o trade, elas sabem que isso aqui é um pullback, mas às vezes a pessoa não quer entrar porque ela sabe do risco do topo. Mas é um trade correto. Então, se eu cogito uma compra, por exemplo, na ruptura desse candle aqui, não estaria errado. Eu estaria comprando o topo, sim, mas seria um trade com critério. Não seria um trade de rompimento. Stop técnico. Vamos ver aqui se ele chegou a romper. Ó. Então, a máxima desse candle aqui, só para a gente fazer um teste, 530. Vamos ver esse candle aqui. Ó. Esse candle não rompeu, tá? 520. Porém, de novo, outro candle, né, segurando na região. De novo, comprar topo, se a pessoa está pensando uma compra na ruptura aqui, ó. E aí sim o mercado rompe, né, aciona e o mercado segue o seu movimento de alta ali e depois ele afunda. Ó. Então foi um movimento de mais ou menos 320 para um risco aqui de mais ou menos 160, daria mais ou menos 2 vezes o risco, né, num trade como esse. Só que eu acho que esses 3 exemplos que eu dei aqui já deu para vocês entender que nem sempre vender fundo ou comprar topo está errado. Pode ser mais arriscado, isso eu concordo, tá? Concordo sim que é mais arriscado, mas não é errado. Tanto é que eu, na minha conta, várias vezes quando o mercado ele faz esse tipo de correção, se o stop cabe no meu bolso, eu assumo. De novo, vocês têm que entender, pessoal, que não vai ser todos os dias que o mercado vai fazer essas correções bonitas que a gente está acostumado a ver. Ó, vou apagar aqui. Muitas vezes, né, a gente está acostumado a ver o mercado assim, ó, faz um movimento de queda, depois corrige bonito, vem num ponto de parada, queda, corrige bonito, vem num ponto de parada, ou alta, corrige. Às vezes o mercado ele tá aqui, ó, alta, corrige de lado, alta, corrige de lado, alta. E aí a pessoa simplesmente fica sem operar. Então entendam, tá? Que dependendo da situação, se tiver contexto, como eu mostrei para vocês, né, uma correção, um mercado muito direcional, pode sim ser um trade correto. Agora, o risco, ele vai ser iminente. Você comprar no topo, igual aconteceu aqui, ó. Mostrei para vocês, a pessoa, por exemplo, assume um trade aqui no índice, né, um pullback nessa região, o preço poderia somente ter testado o topo e rejeitado, inclusive é o que aconteceu. A hora que ele testa o topo, depois ele afunda até que ele volta a fazer um movimento de alta. O risco ele existe. Agora, se é certo ou errado é outra coisa. Então, é correto. Pode sim pensar. Então, não generalize. Ah, eu não compro topo, eu não vendo fundo. Tá? Não generaliza, porque existem cenários sim que a gente pode fazer esse tipo de trade. Tá? Eu acho válido trazer para vocês, né? Porque às vezes pode ter, né, algumas pessoas generalizando, né? Tipo assim, extrapolando nessa questão e às vezes deixando de pegar trades que dariam para ser pegos, ok? Bom, pessoal, é isso. Vou finalizar aqui. Espero que eu tenha sido claro, tá? Se não fui, também deixa nos comentários que eu posso auxiliar respondendo as dúvidas, tá? E indique esse vídeo para algum amigo, né, que às vezes está com dificuldade, manda para ele, isso aí talvez pode ajudar também ele ali na sua leitura. Fechou? Tamo junto, pessoal. Um abraço. Valeu.